Olá! O nosso trabalho possui como tema o cenário da indústria do magnésio no Brasil e no mundo, aspectos históricos, econômicos e ambientais. A respeito do elemento magnésio, o magnésio é representado na tabela periódica pelo símbolo químico Mg e possui número atômico igual a 12. Ele pertence à família dos metais alcalinos terrosos e sua estrutura cristalina é hexagonal compacta. Ele é o oitavo elemento mais abundante na natureza, representando em torno de 2,5% da crosta terrestre. Não é possível encontrá-lo na forma livre, porém é possível encontrar na composição de mais de 60 minerais rochosos, sendo os principais a magnesita e a dolomita. O magnésio é encontrado também dissolvido na água do mar, em leitos salinos e em águas salinas subterrâneas. Com isso, o principal método para a obtenção do magnésio puro é através do processo eletrolítico. A extração de magnésio ocorre pela eletrólise do cloreto de magnésio, utilizando como matéria-prima magnesita, dolomita ou águas salinas naturais. A proporção de produção para matéria-prima é de, para cada tonelada de magnésio produzido, são necessários 800 toneladas de água do mar. Além do método tradicional, é possível reciclar o magnésio, reduzindo consideravelmente os seus custos de extração e produção deste material. Sobre as propriedades do magnésio, o magnésio possui algumas propriedades como sua temperatura de fusão é de 650 graus Celsius, a densidade de 1,738 gramas por centímetros cúbicos, um limite de resistência que varia de 160 a 195 MPa e um módulo de elasticidade igual a 45 GPa. Fazendo uma contextualização histórica do magnésio, em 1618, na Inglaterra, um fazendeiro descobriu um buraco cheio de água em sua fazenda. Porém, o gado recusava-se a beber a água devido ao sabor amargo apresentado. Investigando essa situação, obteve-se os cristais de sulfato de magnésio dissolvidos na água. Esses cristais foram denominados cristais de Epsom, e mesmo não tendo conhecimento sobre a sua composição química, foram utilizados como medicamento. Em 1755, na Escócia, Joseph Black identificou pela primeira vez o elemento. Em 1808, Sir Humphry Davy, através da eletrólise de uma mistura de óxido de magnésio e óxido de mercúrio, conseguiu isolar uma pequena proporção de magnésio. Em 1831, o cientista francês Beuze realizou a redução do cloreto de magnésio fundido com potássio metálico, resultando na produção de uma quantidade de magnésio razoável para a descrição de suas propriedades. Em 1833, Michael Faraday produziu a primeira amostra metálica de magnésio pela eletrólise do cloreto de magnésio. Em 1886, iniciou-se a produção comercial do magnésio na Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um pico na produção de magnésio, que era utilizado em bombas incendiárias. Até os anos 1960, o Volkswagen Fusca foi o primeiro carro a utilizar mais de 18 kg de magnésio, onde era aplicado na transmissão e no sistema de ar-condicionado. Após 1960, o magnésio vem sendo cada vez mais empregado na indústria automobilística, como objetivo principal de diminuir o consumo de combustível e assim diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Em 1998, a Ford lançou um modelo com aproximadamente 39,5 kg de magnésio. De 2000 para cá, o magnésio está sendo cada vez mais utilizado em aplicações tecnológicas, como em biomateriais e no desenvolvimento de dispositivos altamente tecnológicos. Falando um pouquinho sobre as aplicações do magnésio, o magnésio é um metal estrutural leve, sendo amplamente utilizado em componentes de ligas leves na indústria, seja na área automobilística ou aeroespacial, devido à sua baixa densidade. Na indústria automotiva,
O magnésio apresenta propriedades que o tornam vantajoso. Por exemplo, a substituição de alumínio por magnésio na transmissão reduz o peso cerca de 20 a 25%. Ele é utilizado em cabeças de cilindro, estrutura de motor, coluna de direção, painéis de instrumentos, rodas, caixa de transferência, componente de direção, entre outros componentes. Além dessas aplicações, o magnésio é utilizado em implantes ortopédicos bioabsorvíveis, devido à sua biocompatibilidade e à condição de se degradar completamente em fluidos corporais, após o tempo necessário para a regeneração óssea. A liga de magnésio utilizada apresenta propriedades mecânicas semelhantes aos ossos humanos, e não é necessário uma cirurgia de remoção. Magnésio também é utilizado em baterias de magnésio, devido à alta capacidade específica e vida útil longa. São utilizados em transmissões militares e transmissores de emergência em aeronaves. Na economia, na região nordeste do Brasil, estão localizadas algumas das jazidas de magnesita natural de melhor qualidade do mundo, mais especificamente nos estados da Bahia e Ceará. As jazidas de maior interesse econômico estão localizadas em uma faixa de 100 km nos municípios de Jucás, Iguatu e Oroz. A maioria da magnesita desse território é utilizada para a produção de magnesita cáustica, para ser consumida no mercado interno. Quase 80% da produção nacional é feita pela Magnesita Refratários S.A., uma empresa que lida desde a extração do magnésio até os processos de industrialização. Já na economia mundial, 88% da produção mundial de magnésio ocorre na China, onde, em 2015, produziu aproximadamente 800 mil toneladas de magnésio metálico. Isto é, seguido por apenas alguns por cento de participação de mercado da Rússia, Israel e Cazaquistão. A China é protagonista no mercado de magnésio, devido às grandes reservas existentes no país e o baixo custo de extração. Entretanto, em virtude das barreiras que os produtores chineses têm encontrado, tanto por parte do próprio governo daquele país, que sobretaxou as licenças de exportação, quanto pelas sanções impostas pela Comissão Europeia, que elevou as taxas de importação da magnesita chinesa em 63,4%. Com isso, o Brasil beneficiou-se, uma vez que essas restrições elevou o preço do produto chinês, fazendo com que o mesmo perdesse a competitividade. O Brasil se destaca no cenário mundial por possuir o M30, tipo de magnésio produzido em Brumado, no estado da Bahia, que é o mais puro possível, com 97% de pureza. Sobre os aspectos ambientais, o magnésio é utilizado em fertilizantes e também está presente na clorofila, estando assim no processo de fotossíntese, que é essencial para o meio ambiente. Além disso, ele é importante para a nutrição vegetal. O magnésio tem uma propriedade de boa resistência à corrosão em atmosferas pouco agressivas, porém, ele é suscetível à corrosão em meios marinhos. Isso faz com que o magnésio seja usado como metal de sacrifício, ou seja, são instaladas placas de magnésio nos lemes, hélice e em pontos do casco, para que esse seja corroído antes do metal principal. O processamento de magnésio para usos industriais produz gases do efeito estufa, como o hexafluoreto de enxofre, o ácido clorídrico e o monóxido de carbono. O hexafluoreto de enxofre é considerado um dos gases do efeito estufa mais perigosos conhecidos, o que faz com que ele seja banido em muitos países e está limitado a aplicações de alta tensão. Uma curiosidade a respeito do magnésio é que, até 1998, as latas de bebidas eram feitas de magnésio, fator que reduz significativamente o impacto do magnésio no meio ambiente. De acordo com o US Geological Survey, a reciclagem das latas de bebidas usadas representou a maior parte da sucata de magnésio reciclada nos Estados Unidos nos anos de 1998.
Essas foram as nossas referências utilizadas para a produção do trabalho, e esse é o nosso grupo. Muito obrigada pela atenção de todos.